falar agora, nessa aula de número 3, um pouco mais sobre a teologia liberal, até para você conseguir desconstruir esse tipo de teologia e esses teólogos liberais que têm crescido muito nos últimos anos, você precisa conhecer o que eles pensam. Vamos falar sobre os principais nomes do liberalismo teológico dos últimos séculos. Nós temos o Frederic Schleiermacher, 1768 a 1834. Nós temos o Johann David Michaelis, em 1717 a 1791. Nós temos o Adolf von Harnack, em 1851 a 1930. Nós temos também o Albrecht Ristol, em 1822 a 1889. Temos também o David Frederico Stratus, 1808 a 1874, e também o Soren Kierkegaard, em 1813 a 1855. Esses são os principais nomes do liberalismo teológico. As principais doutrinas dos liberais, a primeira é que o liberalismo teológico, na sua essência, procura libertar as consciências cristãs das amarras da escolástica, apontando-lhe as exigências da razão. Parece que no século XI, na escolástica, eles estavam presos, amedrontados, eles estavam presos a dogmas. E a teologia liberal, ela vem para quebrar essas amarras do século XI, século XII, do movimento escolástico. Em segundo lugar, a maioria dos teólogos da atualidade considera hoje insustentável essa premissa liberalista de que o espírito humano não possa mover-se em regiões para além do alcance dos sentidos, além do raciocínio, o que nós chamamos de metafísica, meramente racional. Então, hoje é muito difícil sustentar essa premissa do liberalismo por causa dos movimentos carismáticos, por causa das igrejas pentecostais, que sim, têm uma forte vivência no âmbito não apenas racional, mas principalmente no experiencialismo, né? Nessa metafísica, nesse transe. Temos também, em terceiro lugar, segundo os teólogos liberais, o protestantismo precisando incorporar à sua teologia os valores básicos, as aspirações e as atitudes características da cultura moderna, ressaltando, dentre outros assuntos, o imperativo ético do evangelho. Algum tempo atrás, houve um vídeo que viralizou de um certo pastor batista que dizia numa de suas pregações que a Bíblia precisava ser atualizada. Isso causou, né, um grande estardalhaço na internet, porque pegando a fala dele fora de um contexto, ele estava dizendo que a Bíblia precisa incorporar, a teologia de hoje, né, precisa incorporar os valores básicos, né? A Bíblia precisa de uma atualização, de uma modernização, é o que prega o pastor liberal que fez um grande barulho aí nos últimos meses na internet. Em quarto lugar, o movimento liberalista não reivindicou apenas amplas liberdades para o exercício da razão, mas ele vai pregar tolerância entre as denominações protestantes, aproximando-as através de minimização das diferenças doutrinárias. Antigamente havia quase que uma guerra santa entre as igrejas por causa da sua doutrina, por causa daquilo que eles acreditavam como regra de fé, quando na verdade era usos e costumes de cada denominação. Então a teologia
liberal tem uma proposta de minimizar essas questões. Em quinto lugar, o liberalismo teológico aceita também princípios de continuidade, ou seja, considera mais importante as semelhanças do que os contrastes, admitindo a ideia da evolução para superar os abismos existentes entre o natural e o espiritual, entre o homem e o Criador. É óbvio que a teoria da evolução até hoje ela não foi provada e o liberalismo teológico ele tenta se agarrar nessa tese, mas é muito complicado quando não há uma comprovação científica de uma tese ou de uma hipótese. E ainda, em relação à ênfase dada pelo liberalismo, a imanência de Deus em tudo, né? Deus é tudo, tudo é Deus, há uma implicação séria quando se trata do problema do mal, problema do pecado. Muitas vezes as pessoas vão dizer como é que Deus, sendo bom, permite o mal. Como é que Deus, sendo bom, coloca uma árvore lá no jardim para ocasionar o pecado original. Então esse problema ele tenta ser minimizado com a imanência de Deus em tudo através das doutrinas da teologia liberal. Essa foi a nossa aula de número 3. Espero que você já tenha baixado o nosso material didático. Ainda temos bastante aulas nesse módulo. Não se canse, pesquise bastante para que você possa fazer uma teologia salutar, não apenas sendo preconceituoso com uma ou outra disciplina, com um ou outro teórico da teologia contemporânea, mas entendendo a fundo cada uma delas, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula.